Fala rapaziada, como é que vocês estão? Tudo certo? Hoje tá um pouco mais difícil pra mim fazer vídeos. Tá até uma garrafinha da minha filha aqui. Tô fazendo fora do meu quarto e tudo mais. Minha filha tá de aniversário daqui a pouco. Acabei pegando umas férias, tô recebendo um pouco de visita. Tô falando um pouco mais baixo que o pessoal tá dormindo. Mas tô já justificando o porquê de tanto tempo. Mas hoje a gente vai falar de algo que eu acho muito interessante, até porque já tiveram várias perguntas nesse sentido. E se você não quer ser transferido no exército, será que algum curso te ajuda? O que que você tem que fazer para não ser transferido? Eu já quero te garantir aqui que é possível sim não ser transferido ou pelo menos ficar um bom tempo sem ser transferido. Eu conheci casos em 2018 de um capitão QAO, ou seja, o cara estava no final da carreira dele, ele entrou como terceiro sargento, ele já estava no finalzinho da carreira, pronto para se aposentar. E ele chegou em Blumenau, para quem não sabe, eu fiz o básico em Blumenau. Ele chegou em Blumenau como terceiro sargento lobo, ou seja, terceiro sargento recém-egresso da ESA, e ficou em Blumenau até se aposentar como capitão QAO, beleza? Tiveram outros casos que eu conheci também em Blumenau, também em 2018, de um primeiro sargento que ele chegou em Blumenau, tentou fazer a mesma coisa, só que ele chegou a ser chutado, foi transferido depois de uns 10, 12, 15 anos ali, não sei ao certo, eu sei que ele já era segundo sargento quando foi transferido. Ele foi para o Rio de Janeiro e nessa ida para o Rio de Janeiro, ele volta para Blumenau depois dos 3 anos lá e daí mantém até se aposentar também como capitão, que é ó, tá bom? Então sim, é possível, existem vários outros casos de vários outros locais, eu só quis citar dois casos aqui para vocês. Obviamente esse pessoal viveu um tempo diferente do nosso e digo até que hoje é mais fácil você não ser transferido ou se caso você for chutado, você ir para um local um pouquinho melhor. Ali ele com certeza não queria de jeito nenhum ir para o Rio de Janeiro, mas acabou indo. Antigamente o sistema de pedir transferência era diferente, então se você fosse chutado meio que tipo assim, ele ia te chutar para algum local que você não tinha como escolher, tá bom? Agora hoje em dia não, hoje em dia você coloca lá, primeira opção, permanecer na minha guarnição atual, ou seja, não quero ser transferido. E a segunda opção, aí você começa a colocar a segunda, a terceira, até a sua 60, 70 opções, depende de quantas opções abrir para você no ano do seu Camex, beleza? Dito isso, Gabriel, como que eu faço para não ser transferido? Em primeiro lugar, uma das primeiras perguntas que rolaram aqui que me fez fazer esse vídeo foi se eu fizer algum curso, tem como eu não ser transferido? Sim. Depende de qual curso e onde você está. Por exemplo, se você está no Rio de Janeiro e não quer sair do Rio de Janeiro, e sim, existem várias pessoas que não querem sair do Rio de Janeiro, os cariocas aí, né? Você fazer o curso básico paraquedista já te ajuda muito, porque a brigada paraquedista fica ali, beleza? Por mais que tenha vaga para PQD em Goiânia, vaga para PQD em Manaus, muita gente que é PQD quer ir para esses locais. Então, quem quer ficar no Rio de Janeiro tem muito mais chance de se manter se ele for PQD. Principalmente se você fizer outros cursos depois do PQD, como por exemplo, pô, fiz o PQD e depois eu fiz o mestre de salto, né? Ou depois de fazer o PQD, você fez o precursor paraquedista, que é tipo um comandos dos PQDs ali, beleza? Então tem sim a possibilidade de você ficar, tudo depende do local onde você está. Agora, por exemplo, Gabriel, mas eu quero servir em João Pessoa e eu quero fazer um curso que não me tire de lá. Cara, eu sinto muito. João Pessoa é um dos locais mais pedidos pelo Exército. Todos os locais que muito militar pede para ir, você não se segura lá por muito tempo. Então, por exemplo, você está em João Pessoa, o que o Exército quer é que você saia de lá para que um outro camarada seja transferido para lá, porque tem todo ano são de 3 a 5 mil pedidos para ir para João Pessoa, em torno de 3 mil pedidos para ir para Fortaleza, em torno de 3 mil pedidos a 4 mil pedidos para ir para Natal. Então, se você quer esse tipo de local, cara, eu sinto muito, é muito raro. Você vai ter que ser uma peixada gigantesca para conseguir não ser transferido desses locais, beleza? Então é muito, muito difícil, ok? Independente do curso que você fizer, mas eu sou Caatinga, cara, para Natal, para João Pessoa, para esse tipo de local, nem é tão necessário ser Caatinga, entendeu? Ah, mas é um curso do Nordeste, cara, não interessa. Dá em árvore, entendeu? Agora, o PQD que quer servir no Rio de Janeiro, esse não. O Rio de Janeiro precisa dele. Por exemplo, Goiânia e o cara faz o comandos. Cara,
Goiânia precisa dos comandos. É difícil, inclusive, você ser comandos e não servir em Goiânia. O máximo que você vai conseguir é ir para o Ciopesp, no Rio de Janeiro, ou ir para Manaus, na Força 3. E daí eu acho que você vai preferir ficar em Goiânia, ficar entre nós. Porque a Força 3 trabalha para muito, assim, muito. O efetivo é pequeno. E o Ciopesp é a escola dos comandos, ou seja, é onde onde vai rolar o curso. Então você vai ser instrutor, né? Beleza, pessoal? Então tem como sim, com alguns cursos, depende do local. Vai ter guarnição que você não precisa fazer curso nenhum e você consegue se manter. Por exemplo, se você quer ficar em Manaus e está no primeiro bis, pouca gente quer ir para o primeiro bis, tá bom? Muita gente pede para ir para Manaus, mas muita gente pede para sair também, porque meio que Manaus é uma guarnição onde você diz, pô, vou lá dar um tiro na selva e vou voltar. Então a ideia geralmente é essa. Então, por ter essa alta rotatividade, quem chega lá e quer ficar, acaba conseguindo. Óbvio que se você, pô, não quer sair de jeito nenhum e quer fazer o Guerra na Selva, vai te ajudar a ficar. Porque no primeiro bis, por exemplo, é um exemplo, tá? Tem os outros bis aí que se você quiser ficar. Mas o primeiro bis, por exemplo, ele precisa de guerreiros de selva. Então, se tiver muita gente pedindo para ir para Manaus e a DCEM querer transferir os caras que estão lá há muito tempo, eles vão dar prioridade para transferir quem? Os caras que estão lá há muito tempo e não são guerra na selva. Entendeu? Se ligou? Agora, o cara que está lá há muito tempo, mais de 8 anos, geralmente já é considerado muito tempo pela DCEM hoje em dia. Pode ser que o entendimento mude no futuro. Mas hoje em dia, 8 anos já é considerado muito tempo e já liga um alerta lá para a DCEM, ó, o cara tá 8 anos na mesma guarnição. Aí, mas geralmente o cara ele vai olhar e vai dizer, cara, beleza, vou transferir esse cara, vou gastar um dinheiro aqui, o cara tá 10 anos ali. Mas tem ele mais 5. Eu vou transferir pelo menos 2 desses caras. Pô, esse maluco aqui é guerra na selva, os outros 4 não. Então, sai os outros caras, entendeu? E mantém o cara guerra na selva porque ele olha, a primeira coisa que o exército vai ver não é o que você quer, é o que o exército quer. E o que o exército quer naquele momento? Pô, eu preciso de pelo menos uns 10 guerra na selva, 10 sargento guerra na selva no primeiro bicho. Então, transferir o cara não vai ser interessante, entendeu? Como é que a DCEM vai pensar? Se ligou? A DCEM é a responsável pelas transferências. Então, sim, cara, é possível. Tudo depende da OM que você for, já te adiantando. Manaus, que é um grande centro do norte, você consegue ficar bons tempos, mesmo sem curso, o curso te ajuda, mas consegue ficar bons tempos. No Rio de Janeiro, sem sombra de dúvidas, o PQD, mas hoje em dia o Rio de Janeiro ele é uma guarnição um pouco pedida, né? Então, dificilmente o cara é chutado do Rio de Janeiro, geralmente é o contrário, hoje em dia o pessoal tá chutando para o Rio de Janeiro, mas isso pode mudar no futuro, né? Principalmente, já imaginou se existiu aí um tempo atrás um estudo que tentaram fazer o Rio de Janeiro se tornar Loki Bravo. O que é Loki Bravo, Gabriel? Significa que quem servisse lá ia ganhar 10% a mais, devido ao custo de vida que é lá e tudo mais. E isso com certeza ia chamar quase todos os cariocas que estão fora para voltar pro Rio, cara. Porque muito carioca gosta do Rio e ganhar 10% a mais ali já ia ajudar esse pessoal a se interessar novamente. Imagina a quantidade de PQD que não quer ir, o cara que não quer ir pra selva ganhar 10 ou 20% a mais, vai pro Rio de Janeiro. Eu mesmo, para mim, eu não gostaria de servir lá, mas entre servir de novo na selva ou servir no Rio de Janeiro, para mim fica melhor no Rio de Janeiro, porque eu consigo visitar meus familiares de carro, por exemplo. Beleza? E é isso, pessoal. Gostou do vídeo? Te ajudei? Será que eu fui claro o suficiente? Eu sei que na cabeça de vocês aí pode estar pensando muita coisa, mas é assim, cara, PQD, comandos e principalmente os cursos depois do PQD, né? O mestre salto, o CIAPREC, o precursor paraquedista, são cursos que vão te segurar numa determinada área, beleza? Gostou do vídeo? Não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal. E eu quero agradecer de coração, porque alcançamos os 2.000 seguidores. 2.000 inscritos. Seguidores não, inscritos. Não esquece de comentar. Esse vídeo aqui é um oriundo de comentário. Eu não consigo fazer sobre todos os comentários, mas sempre algum comentário ali, ele se sobressai e eu digo, cara, eu consigo falar sobre isso, eu posso falar sobre isso. Beleza, pessoal? Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Fui.